Oi, oi, gente, tudo bem? Tô aqui deitada, porque como vocês sabem, oh Deus, eu caí no banheiro, machuquei minhas pernas, né? Mas tá tudo bem, não tem nada de errado, graças a Deus, é só a dor. Eu acho que daqui uns dias passa, em nome do Senhor Jesus, né? Bom, então, gente, eu já olhei as cartas, tá? E eu tive algumas visões e eu vou passar aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que eu vi foi a Alemanha entrando em um conflito, tá, com os Estados Unidos. Eu quero que vocês deem uma recapitulada, que eu já tinha falado há algum tempo, que a Alemanha estava preparando os seus soldados para a guerra, tá? Então, a primeira previsão é a Alemanha entrando em conflito com os Estados Unidos e os Estados Unidos se revoltando com essa situação, e vocês vão ouvir muitos boatos por aí, tá? A outra previsão é o seguinte: alguns países vão ter que escolher que lado eles têm que ficar. Então, lembra que eu falei lá no começo dessa divisão que alguns eles teriam que escolher em que lado ficar. E isso seria um momento muito tenso. Então, você que é meu fã já há mais tempo, né? Vocês lembrem, vamos dar uma recapitulada em tudo que eu venho falando, que tudo que eu venho falado aconteceu. Então, a primeira visão de hoje a terceira, vai ser essa aqui. Vejo um homem claro fazendo um pronunciamento no qual irá trazer muitos problemas. Então, um homem claro, entre aspas, importante para um país, fará um pronunciamento trazendo dificuldades e ira, tá bom? Então, gente, vamos à parte 2 das visões, tá? O que eu vi? Eu via como se fosse jovens trilheiros, né? Ou jovens que viessem a fazer um passeio e meio que eles se perdem em algum lugar e isso vira notícia no mundo todo, tá? No entanto, eu peço que Deus dê o livramento, né? E que, de certa forma, isso não venha a ocorrer. Jovens perdidos numa trilha, em uma floresta, trazendo grande repercussão. Eu vejo um ataque, gente, à China. Isso me preocupou um pouco, porque a espiritualidade meio que não me contou o porquê desse ataque. Mas me gerou uma sensação meio estranha. E eu vejo que vão ter que entrar com um tipo de intervenção, tá? Outra visão que eu tenho também, gente, é que vocês vão ver que nos próximos meses ou dias, enfim, vai ter muitos ataques de hackers, invadindo sistemas, mexendo um pouco com a questão da internet também, tá? E isso é uma coisa que nós temos que cuidar e que eu já venho falando pra vocês há algum tempo, tá? Sobre o Rio Grande do Sul, vamos falar novamente, tá? Quando eu falei a primeira vez da enchente pra vocês meio que falaram que isso não ia acontecer e que era mentira, que isso não poderia acontecer e tudo mais. E depois aconteceu e, de certa forma, agora está acontecendo novamente, tá? Que eu também já tinha previsto. O que acontece, tá, gente? Como eu já falei, tem essa anomalia em cima de Santa Catarina e que essas enchentes iriam ser constantes, né? E é engraçado alguns comentários que tu vê dizendo: ai, mas isso é normal todo ano. Gente, vocês acham normal morrer pessoas? Gente, isso é normal só na cabeça de vocês, porque eu, como gaúcha, não acho nada normal, tá? Então, o que acontece? Aqui o espiritual falou assim, ó. Eu anotei algumas coisas, né? Porque como eu tô deitada, pra mim é difícil. Eu tô novamente de repouso, diz assim: sobre o Rio Grande do Sul, uma sombra pairando, algo estranho que pode vir a ocorrer, onde muitas pessoas terão que deixar suas casas, como se fosse uma movimentação abaixo do solo e acima do céu, como se fosse uma grande ruptura. Então, além da chuva que está vindo e que pode prejudicar várias pessoas a uma ruptura, vai acontecer algo estranho sim no Rio Grande do Sul e muitas pessoas terão que sair de casa. Sim, essa enchente, gente, ela pode parar agora e voltar depois, mas, infelizmente, daqui uns anos, o Rio Grande do Sul será inabitável. E se preparem, tá, gente? Eu, como gaúcha, fico muito triste em prever esse tipo de situação, mas eu vinha vendo isso já há algum tempo, onde pessoas estarão abrigadas em ginásios, vão precisar de auxílio, então tem um pouco mais de empatia. E quando eu falei que Deus estava... é como se fosse uma cobrança espiritual, não quer dizer que Deus está irado, não tem a ver com religião, tá? Mas a sensação que eu tinha ao prever isso
era como se tinha coisas no oculto no Rio Grande do Sul e que estavam mal resolvidas e por isso que estava acontecendo esse tipo de situação e pode acontecer mais coisas estranhas. E sim, gente, as coisas não estão boas para o Rio Grande do Sul. Então, compartilha esse vídeo, já aproveita e ora em grupo para que isso não venha acontecer. Aqui eu vejo, então, uma apresentadora sendo agredida ao vivo. Energia feminina, tá? Eu vejo que, eu não sei se a pessoa que tá com ela tem uma energia masculina ou feminina. Eu só sei que meio que ela é agredida e isso fica muito visível. As pessoas vão identificar isso como agressão, tá? Vocês me pediram pra eu falar da G, que estão todo mundo apavorado. Que, mas parou porque nós fizemos um acordo de paz. Não teve o acordo de paz. Eu falei pra vocês que haveria uma falsa paz, exatamente assim como está na Bíblia. Então, o que tá acontecendo agora? Por enquanto, vocês vão ver que não tem uma intromissão, assim, de outros países, tá? Só que lembrando que eu tinha falado também pra vocês que os Estados Unidos, eles iam ficar de um lado e o Brasil do outro. E a Alemanha iria tentar se unir com o Brasil, né? Até com questão alimentícia, questão de trabalho e tudo mais. Esse susto que eu venho falando pra vocês há 2 anos que o Brasil vai tomar é porque um homem faz um comentário que não condiz com o que eles estão passando, e esse homem, ele meio que ele fica bravo com isso, e aí começa a função maior. Então, assim, gente, todas as pessoas que me seguem aqui há bastante tempo já sabem que eu tinha previsto que junho, julho ia ser, sim, uma GUERRA, que eu não posso falar que o Instagram derruba, né, porque Deus o livre, agora vão derrubar meu Instagram. O que vai acontecer? Vocês acham normal isso? Isso não é normal. Sempre teve. Isso é bíblico, né? Israel, Irã, Iraque, Tel Aviv, etc. tal. Isso aí sempre teve. Só que o que acontece agora é que uma pessoa clara, um homem, ele está sendo influenciado por um outro homem. É como se o outro homem castanho dissesse assim pra ele: mas tu vai deixar quieto isso? Não, tu tem que tomar as providências. Só que, gente, o que me representa de verdade? Que vou falar de novo, tá? Soldados estão sendo preparados para estar em uma fronteira. Então, assim, veja bem. Gente, tá? De verdade, gente. De verdade mesmo. Isso não parou por aqui. Tá? Não parou por aqui. O que o espiritual me mostra é que muitos desencarnes de líderes políticos no meio dessa bagunça pode acontecer. Uma coisa que eu vi que me chamou muito a atenção foi o Trump levando um TIRO, tá? Perto de um lugar movimentado ou em cima de um púlpito, onde ele possa estar se comunicando, tá? E lembra que eu falei pra vocês que na linha da vida dele estava ele ser, sim, assar por uma outra pessoa, né? Ou ao menos que comece, então, as tentativas. Fica meio complexo eu explicar aqui, mas eu vou tentar explicar da minha espiritualidade, da forma que eu vejo. Como vocês já sabem, as minhas previsões são quase 100% assertivas, até porque eu não sou Deus, então eu não tenho como acertar 100%, mas o que eu consigo canalizar, eu sempre passo aqui. Não vai parar por aí, tá? Mas isso sempre teve. Não, gente, nós estamos em um ano aonde isso era previsto. O que eu consigo ver, tá? Que sim, vai ocorrer uma grande G. Vocês estão preparados para o que está vindo? Eu vou perguntar de novo. Vocês estão preparados para o que está vindo? Eu digo que vocês não estão e nem eu. Porque eu vejo pessoas aqui embaixo falando de Lula e Bolsonaro, em vez de se preocupar com as vidas que estão sendo perdidas. Lembra que eu falei para vocês da cena de um menininho em um muro com uma sacolinha pedindo ajuda e chorando? Então, sim, vai acontecer, se não for agora, lá pra frente, mas estamos no ápice de uma grande movimentação, de uma grande revolução. Então não adianta vocês ficarem assustados e dizer que não foi falado, porque eu venho avisando isso já há 3 anos, que esse ano, em 2026 e 2027, até no livro Shaibel eu escrevi isso, né? Então, só quem acompanha sabe. Sim, gente, está prestes a acontecer algo extraordinário de forma negativa e que vai requerer um equilíbrio mental das pessoas, porque o psicológico de quem está de fora vai ficar perturbado. Aqui me veio na cabeça a palavra República Dominicana. Então, algo ocorrendo, tá? E trazendo sofrimento e também chamando a atenção das pessoas. Um cantor internacional jovem encerra seu ciclo. Isso também trará um baque. Eu vejo pessoas
fãs enlouquecidos, assim, gente, muito triste por esse fato. Aqui eu vejo que algo muito valioso, gente, será encontrado no Brasil, que ainda não foi descoberto, que está para ser descoberto, e eu vejo como se pessoas de outros países ficassem de olho nisso, apresentando até mesmo propostas para que seja dividido ou explorado de uma forma maior. Paola Oliveira vindo às mídias falando sobre possível traição. Luciano Huck passando por uma cirurgia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Anitta. Eu já falei pra vocês que eu já atendi a Anitta. Ela é uma pessoa muito querida, muito maravilhosa, tá? No entanto, esse ano e ano que vem, como eu já vinha falado também, será um ano de decisão para ela, onde ela vai passar por doenças, procrastinação, eu escrevi aqui, e encerrará alguns ciclos. Ela pode adoecer de uma forma muito grave, tá, gente? Precisando até mesmo de UTI. Isso aí eu já tinha falado há tempos atrás também. Então, que Deus dê o grande livramento, tá? Gente, então, outra visão que eu tive, tá? Que eu quero comentar com vocês. É assim, ó. Vai vir algo à tona, tá? Referente a crianças, que vai dar uma reviravolta muito grande no Brasil e no mundo, inclusive que diz respeito às crianças. E eu tenho a sensação que um cara, ele não vai aguentar e ele vai falar, tá? Não sei o que vai acontecer com ele depois, mas que ele vai falar. Referente a pedô, tá? E nós vamos ficar chocados.